Bem-vindos ao Tamanho Familiar, um novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Susana Silva. Nasceu em Lisboa há 46 anos. Conheceu o marido João Pedro num grupo de jovens e namoraram durante 7 anos. Estão casados há 21, tendo passado por 6 gravidezes. Superaram a perda de 3 bebés, um nado morto e 2 perdas estacionais e hoje têm 3 filhos. A Susana estudou arquitetura, mas foi na mediação familiar que se realizou. Reconstrói famílias e projeta uma solução que evite o desmoronar daquela casa. Esteve 4 anos como monitora do programa PTC, Protege o Teu Coração, e desde 2022 é monitora do programa Up to Me, ambos centrados na ajuda aos pais nos desafios que surgem na adolescência. Damos as boas-vindas a esta mãe e arquiteta familiar que se diz apaixonada pela capacidade de resiliência humana e cujo life motto é: se não sabes qual é a missão na tua vida, já tens uma, encontrá-la. Susana, bem-vinda. Obrigada, Catarina. Então, quantos irmãos tens? Tenho um irmão. Tens um irmão e o João Pedro, teu marido? Tem 3 irmãos. Tem 3 irmãos. E as vossas famílias de origem influenciaram a família que vocês construíram? Sim, de alguma maneira. Sem dúvida que todos nós trazemos a nossa bagagem, as nossas memórias, o modo de fazer as coisas lá em casa, não é? E depois, quando nos casamos, é criar também a nossa cultura, a nossa maneira de ser e de estar em família, e obviamente que aquilo que nós aprendemos com os nossos pais também influencia, obviamente. Exato. E foste uma adolescente tranquila? Não. Não, acho que dei assim algum... Foi desafiante, sobretudo para a minha mãe, que apesar do meu pai estar imigrado durante bastante tempo nos Estados Unidos, a mãe ficou para tomar conta dos 2 filhos e sobretudo naquela fase mais irreverente dos 12 aos 16, creio que foi bastante difícil para ela porque se sentia sozinha, obviamente, neste processo, mas também aprendi muito a sua capacidade de resiliência e eu a ela lhe devo também esta capacidade de resiliência na vida. Ao fim e ao cabo, a tua irreverência acabou por te ajudar, se calhar, a lidares agora. Exatamente. Com a irreverência dos teus adolescentes. Exatamente. Então, para quem não conhece os teus filhos, podes descrever cada um e qual é o papel na família? Então, o Rodrigo vai fazer 19 anos, nós chamamos que é o nosso filho milagre, porque surpreende-nos em todos os sentidos. Neste momento ele está fora do país, está na Argentina, e quis fazer realmente um gap year durante este ano, e é sobretudo um filho que nos, por um lado é o primeiro filho, ele é que nos ensinou a ser pais, não é? Mas também esta capacidade de dar confiança aos nossos filhos, ele ajudou-nos muito nesse processo. Depois a Clara veio 5 anos depois, foi uma espera muito desejada, e a nossa Clara é a nossa artista, a nossa criativa, surpreende-nos em todos os sentidos, bastante generosa, mas bastante desafiadora. Ela está sempre a testar os limites, mas eu já me começo a habituar a esta sua irreverência. Ajuda-me, de alguma forma eu identifico-me, porque eu também fui assim. A Maria, que nasceu 16 meses depois da Clara, nós chamamos a nossa bebê grande. Ela é muito doce, se bem que agora está a entrar na adolescência e está também um bocadinho mais a manifestar a sua personalidade, mas é uma menina que muito dócil, muito com sentido de justiça enorme, mais do que todos os outros, é justiceira lá de casa, mas uma menina que consegue superar muitos dos seus medos, das suas ansiedades, dos seus receios, e isto, de alguma forma, também nos ajuda a sermos como ela. Também aprendemos muito a confiar e a acreditar em nós mesmos. Tens algum dos 3 que seja mais desafiante? A Clara, sem dúvida, sim.
antes do Rodrigo, vocês viveram a perda de um bebê, de uma menina, não é? Sim. De que maneira é que a perda da vossa primeira filha modificou a vossa vida de casal? Assim, nós quando... Se é que modificou. Sim, modificou, sem dúvida. Deu ali um timbre diferente, não é? Nós ficámos, assim que casámos, ficámos à espera da Mariana, foi uma alegria enorme, também foi surpreendente, porque não estávamos mesmo à espera, mas de facto foi abraçar esta nova vida, com imensa alegria, com imensa expectativa, ao fim e ao cabo tínhamos acabado de casar, e então era a expectativa ao rubro sempre, não é? Depois, às 25 semanas, eu entrei em trabalho de parto e iniciou-se todo o procedimento. Depois de muitas horas de tentativa para manter a Mariana viva e dentro de mim, obviamente, não foi depois possível. E lembro-me que, na altura, eu achava um absurdo, porque era como se aquele sonho que nós estávamos a concretizar começasse a esvair-se das nossas mãos, a perder um certo controle, não é? E o sentido de família começou, de facto, a mostrar-se mais real, ao fim e ao cabo, mais real. O ser família também é isto. Mas era cedo demais para nós, porque tínhamos acabado de casar, quer dizer, e começar já a experimentar todas estas vivências que muitas famílias, são muitas famílias, que vivem estes episódios, estas perdas. Nós éramos, éramos de facto bastante jovens e sentíamos de facto que percebemos que depois a família é algo que nós também construímos com estas perdas. Na altura eu tinha lembro-me de ter um terço na mão, e a nossa preocupação quando a Mariana depois nasceu, e a enfermeira levou-a, e quando voltou disse que ela não estava viva, mas ela depois logo a seguir disse: mas eu batizei a vossa filha. E surpreendentemente não nos demos conta que ela tinha percebido que nós tínhamos um terço, e depois percebemos de facto que ela estava atenta a estes pormenores, e deu-nos também esta pequenina alegria no meio de toda a tristeza de que a nossa filha tinha sido batizada. E como é que depois foi a vossa recuperação física, e porque são dores também físicas, não é? Sim. A dor psicológica forte. A recuperação física e psicológica desta primeira perda? Foi preciso viver muito bem o luto. Eu, de alguma forma, como a minha mãe já tinha falecido, eu já tinha vivido um luto. Este era diferente, mas percebi que era muito importante viver o luto. E chorar quando era para chorar, rir quando era para rir, ou seja, o turbilhão de emoções que nós sentíamos, tínhamos que aceitá-lo da melhor forma que conseguíamos. Depois, por outro lado, também no processo do funeral, porque a Mariana tinha 25 semanas, nós pudemos fazer as cerimónias fúnebres. Depois tivemos um período em que estivemos só eu e o João Pedro com a Mariana. Mais tarde, depois fomos viajar os dois, também para processar tudo isto que nós tivemos, que vivíamos naquele momento, não é? E depois começámos a traçar, de facto, escrevemos várias cartas, que ainda hoje as temos, como memórias, não é? Ainda há pouco falávamos das memórias. E, acima de tudo, reforçar à vossa filha, à nossa filha também, filha. Exatamente, um ao outro, como é que nós processamos cada um, não é? E escrito, mais do que falado, também escrito, para nós podermos voltar lá
Não temos medo nem receio de voltar a esse episódio, a esses momentos. Fizeram um luto bem feito, não é? Pensamos que sim. Viveram as emoções. Exatamente, que é muito importante. Reforçámos também que continuávamos a amar um ao outro, porque curiosamente, uma das preocupações que as nossas famílias tinham era que nos separássemos. Achávamos aquilo um absurdo. E mais tarde, obviamente, depois também, como estudei sobre a matéria, percebi que muitos dos casais não conseguem suportar a perda e não se suportam e deixam-se. É muito difícil, aliás, enquanto mediadora, muitos dos processos iniciam-se depois de perdas de um filho, perdas estacionais, de um filho mais crescido, porque é demasiado doloroso, é um fardo muito difícil e quase como se encarar o outro, eu estou a olhar para o meu filho, para a minha filha, não é? E na altura achámos aquilo um bocadinho um absurdo, e por isso reforçávamos o nosso amor. Eu amo-te, não é? Fazíamos mesmo este exercício, de não nos esquecermos de dizer que eu amo-te todos os dias. E quanto tempo depois é que engravidaste do Rodrigo? 2 anos. 2 anos. 2 anos depois veio o Rodrigo. O Rodrigo, sim. Que foi o vosso bebê milagre, o nosso bebê milagre. Como contavas. Sim, exatamente. E como é que está a ser esta experiência do Rodrigo fora para os pais e para as irmãs? Sim, eu acho que para as irmãs elas acham o máximo. Primeiro porque têm mais espaço em casa e conseguem gerir melhor, se bem que sentem sempre saudade e obviamente na despedida, quando estivemos lá também no passado janeiro, estivemos lá, elas manifestavam de facto assim a saudade. Nós, enquanto pais, percebemos que este processo tinha que se dar de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde. Não é fácil, porque lá está, é o primeiro filho, e sentimos esta falta da sua presença pela sua personalidade, não é? E obviamente estando na Argentina, está a muitos quilómetros, não está na Europa, em que a gente não pode pegar no avião ou no carro e ir visitá-lo, mas acreditamos que se para ele é importante e se ele está feliz, nós também estamos felizes. E quando os filhos estão felizes, os pais estão felizes. O deixar ir, não é? O aprender a deixar ir. O aprender a deixar ir. Começar o processo, não é? Sim. Porque isto... houve uma amiga minha que dizia que assim, quando ele sair de casa definitivamente, já não custa tanto, porque tu já começaste o processo. Sim. E eu acredito que sim, que de alguma forma estamos a iniciar isso. Depois do Rodrigo, tiveram então 2 perdas gestacionais, não é? Antes das vossas 2 filhas. Como é que podemos aconselhar as mães que perdem os seus bebés a sobreviverem a estes tempos desafiantes? Isto para quem nos ouve, porque há realmente, como dizias, muita gente que perde e que passa por estas situações. Sim. Assim, que conselho importante é que poderíamos deixar e palavra de conforto? Sim. Acima de tudo, vivê-lo da forma mais consciente possível. Nós, porque é normal, arranjamos as nossas estratégias, as nossas ferramentas, mecanismos para poder sobreviver nestes processos. Mas quanto mais conscientes nós estivermos daquilo que nos está a acontecer, também aceitamos mais as nossas reações, as nossas emoções, a forma como processamos. Depois, se possível, e isso para mim foi muito importante, quando tu tens alguém que te escute a falar sobre esta perda, é muito importante, porque depois o retorno é de facto um reforço também para nós, ou seja, enquanto mães, não é? Porque nós quando perdemos um filho, achamos que somos as piores mães do mundo, que não fomos cuidadosas ou que não somos capazes, sei lá. Nós recriminamos imenso
E quando há alguém que reforça a dizer não, tu és uma mãe espetacular, ou tu vais ser uma mãe espetacular, tu tens todas as competências e as capacidades, o que aconteceu não foi por tua culpa ou por tua causa, mas é pelas circunstâncias. Okay. Porque hoje pensa-se que ter um filho é quase uma coisa adquirida, exatamente, não é? Tu geras e passado 9 meses a criança nasce. Ninguém põe isso em questão, mas isso não é tanto assim. Nem sempre cada vez, ou seja, começamos a ter consciência de que há muitas perdas gestacionais vividas no silêncio, que muitas vezes nem sequer a família sabe, ou os colegas de trabalho, o que é muito complicado gerir, não é? E se nós pudermos, obviamente, depende da pessoa, podermos falar abertamente sobre isto, sobre estas perdas, é muito importante, porque ajuda-nos a processar, a viver de uma forma consciente. E viver o luto de uma maneira mais consciente. Certo. Uma pessoa que perde um bebê passa a dar ainda mais valor à vida, calculo eu. Foi preciso coragem para te abrires novamente à vida, ou para ti isso estava certo? Para mim... E para o teu marido, para o João Pedro. Sim. Para nós era, de facto, como eu disse, com a perda da Mariana, permitiu-nos ver que a vida é também faz parte, as perdas também fazem parte. E por isso, o facto de à medida que a gestação começava e depois chegava ali aquelas semanas, quando perdi a primeira, depois quando perdi a segunda, quando chegava àquelas semanas eu entrava um bocadinho em ansiedade, porque vamos ver se isto corre bem, e lembro-me com o médico que nós tínhamos, de facto, esta segurança de que para nós, de facto, desistir não estava nos nossos horizontes. Não é? Queríamos muito, sentíamos de facto que tínhamos o Rodrigo, em que de alguma forma percebemos que não havia nada mal, ou seja, não havia problema nenhum, não é? Por isso era só esperar, tentar novamente e não se resignar à situação. Giro. Que ideais é que fazes questão de passar aos teus filhos? Ideais? O da resiliência humana. Acima de tudo, porque nós, enquanto pessoas, e aquilo que eu lhes digo muitas vezes, ser pessoa, construir a pessoa que somos, todos os desafios, as dores, as perdas, também constroem, não é? E nós temos esta capacidade de resiliência humana inerente em nós. Temos é que, de facto, ir treinando, trabalhando, seja porque tiveram um teste que não foi assim tão bom, ou porque não conseguiram fazer aquele esquema da ginástica, ou porque perdeu aquela bola no basquete ou no futebol. Tudo são oportunidades para começar a treinar, para depois começar a abraçar os grandes desafios que a vida inevitavelmente nos vai trazendo. E existe algum livro que tenha sido para ti uma inspiração familiar? Familiar? Eu, assim, gosto imenso de citar um, que é O Homem em Busca de Sentido, que nós todos, tirando as meninas, já lemos, lá em casa, João Pedro, Rodrigo, e obviamente que vai ser um convite que lhes vou fazer. Acima de tudo, não é propriamente um livro fácil, mas é um livro que aponta metas, acima de tudo, conta a biografia de um psiquiatra, psicólogo austríaco, no campo de concentração, mas acima de tudo ele transmite de facto aquilo que eu dizia, que apesar de que as adversidades e os desafios nós temos capacidade de os superar. Tens um filho a terminar a adolescência, não é? Outra na adolescência e uma a entrar na adolescência. Exato. Está a ser uma fase desafiante? Sim, tem as suas... eu tento não comparar, porque eu acho que isso é que às vezes dificulta.
e, acima de tudo, viver a adolescência de cada filho de uma forma única. Porque eles são únicos, não é? E de uma forma bastante mais tranquila. Obviamente que o Rodrigo desbravou muito caminho, não é? Mas permitiu, de facto, que fizéssemos esta escolha de viver de uma forma mais tranquila o papão da adolescência. Se calhar também porque ele foi um adolescente tranquilo? Não, ou vocês é que souberam contornar? Sim, ele também teve a sua adolescência, não é? Mas e teve também períodos desafiantes mas o facto de escolhermos viver de uma forma talvez mais descontraída, mais relativizar mais, porque muitas vezes eu pessoalmente, como personalidade, absolutizo muito e tudo, não é? Então retirar do meu vocabulário o nunca, o és sempre. Sim. Começar realmente também a treinar, e a linguagem ajuda-nos muito também a nos colocar, a tomar comportamentos e atitudes perante os vários desafios que eles nos colocam diante de nós, sem dúvida. É impressionante o quanto os filhos nos melhoram também. Sem dúvida. A sermos mais temperados, mais... Exatamente. Pensarmos melhor no que dizemos. Falamos agora um bocadinho de trabalho. Iniciaste a tua carreira como arquiteta, mas foi na mediação familiar que te tens realizado. O que é que te chamou a esta área? Então, eu gostei muito de trabalhar na área da arquitetura, também como desenhadora, mas de facto a dimensão da pessoa atraiu-me sempre, ou seja, na área da psicologia, na área de todas estas áreas, a área social, sempre me atraiu bastante, e eu optei por arriscar e fiz uma licenciatura em Ciências Sociais, e que me permitiu depois tirar um curso de mediação de conflitos familiares. E foi assim que comecei, de alguma forma, a exercer a profissão de mediadora familiar. Qual é a história mais bonita de uma boa mediação que ajudou uma família a reconstruir-se? Olha, em relação à mediação de conflitos familiares, não é que nós reconstruímos a família como ela era. Damos-lhe um novo sentido, ou pelo menos a proposta é dar um outro sentido. Isto porque se até quando nos chegam a nós o casal que é um ex-casal, para eles a conjugalidade já não faz muito sentido, mas têm filhos. E então, aquela equipa parental que sempre foram, tem que se manter em prol dos filhos, obviamente, não é? E aqui o processo do divórcio muitas vezes vem aqui tornar o processo um bocadinho mais difícil, porque estão-se a divorciar, existem realmente aqui algumas jogos de interesses também, obviamente, entre o casal, algumas não, grandes mágoas, por exemplo, ou arrependimentos, não é? Mas se nós encararmos de facto que continuam a ser pais daquelas crianças, não é? É reconstruir-se família enquanto pais, não é? Para os seus filhos. Não é? Então eles chegam sempre já com uma opção de divórcio? Sim, no nosso caso... Não houve nenhum caso que reatassem? Eu já tive, de facto, que encaminho automaticamente para a terapia familiar. Sim. Que aí, de facto, existe então, essa possibilidade essa é a história bonita, não é? Exatamente. Mas há sempre esta possibilidade, de facto, que mesmo se o casal conjugal não faz sentido, mas investir no casal parental pelos filhos, porque de alguma forma é uma escolha deles, não é? Mas não é a escolha dos filhos. Não é? E vão ter sempre aqueles pais, mesmo que já não estejam juntos. Exatamente. Certo. Estiveste 4 anos como moderadora no programa PTC, Protege o Teu Coração. Sentes que conseguiste chegar a muitos adolescentes? Sim. De facto, durante 4 anos, durante aquele período também foi o período da pandemia, em que nós migrámos para o digital. Certo. E que nós tivemos contacto com vários jovens, com várias de todo o país e mesmo fora do país.
E de facto foi muito importante porque o Protege o Teu Coração é uma proposta, não é? Que se faz de ajuda aos pais, de ajuda a crianças, adolescentes, jovens, para viverem a sua sexualidade de uma forma integrada e, acima de tudo, de construção de um caráter, de uma personalidade sã, saudável, em que se possa viver uma adolescência tranquila, apesar dos seus desafios, não é? Mas, acima de tudo, o que o PTC dá ferramentas para poderem, de alguma forma, viver o processo da adolescência de uma forma mais tranquila, mais sã, mais cuidada, não é? E, acima de tudo, ter a pessoa no centro, não é? Sim, sendo que é no caráter que devemos atuar primeiro, não é? Exatamente, exatamente. Sobretudo quando, nas idades a partir dos 5, 6, no início do ciclo, não é? Educativo, de dar estas ferramentas, acima de tudo, por exemplo, para a regulação das suas emoções, para encontrar soluções para conflitos, porque os conflitos vão existir sempre. Aliás, eu lido com o conflito diariamente, em mediação, e muitas vezes vejo que era ótimo que estas pessoas tivessem investido na sua formação pessoal, na resolução de conflitos. Sim. Não é? Para encontrar soluções criativas para os vários desafios e não ficarem presas às dificuldades, às ideias pré-concebidas, não é? E terem esta capacidade de conseguirem ir além de si mesmas, que é esta dimensão transcendente que todas nós devemos, de alguma forma, adquirir, não é? Faz parte da... São as causas mais frequentes que observas nos desacordos familiares e do casal, é ao nível da comunicação? Comunicação, regulação emocional, sim. Digo muitas vezes que, para mim mesma, obviamente, claro, que era tão bom que tivesse informação de Protege o Teu Coração ou qualquer outro programa de educação, da regulação das suas emoções. E sim, é algo que nós, enquanto pais, devemos investir e dar aos nossos filhos. Quais são os temas mais importantes que abordam no PTC? Olha, há várias, entre as emoções, pronto, começando pelas emoções, mas também as redes sociais, a comunicação, autoimagem, autoestima, e acima de tudo é curioso perceber que, por exemplo, bullying ou cyberbullying, não é? E curiosamente perceberem o perfil da vítima, que quase todos nós conhecemos o perfil da vítima, mas não sabemos o perfil do agressor. E muitas vezes eles perceberem que muitas vezes eles próprios podem ser agressores. Porque identificam-se com aquele perfil. Então eu, se calhar, algumas vezes eu sou agressor. Não é? Ou ser testemunha, por exemplo, de uma agressão. Não é? Ou permitir, não é? Calar perante. Exatamente. E o falar sobre, de facto, não falar unicamente o cyberbullying, mas quem são os personagens no bullying, não é? Qual é que é o seu perfil? E quase todos nós passamos por os 3 perfis, não é? Já fomos agressores, já fomos testemunhas, que vimos e não dissemos nada, e fomos vítimas, a maioria de nós. Não tinha essa noção que quase todos nós já passámos, e faz sentido, realmente. Sim. E agora estás envolvida noutro programa, o Up to Me, não é? Exatamente. Que programa é este? Então, o Up to Me é um programa muito idêntico ao Protege o Teu Coração, ou pelo menos o objetivo é exatamente esse, de fornecer competências, ferramentas para que crianças, adolescentes e jovens possam, de alguma forma, abraçar e, acima de tudo, adotar perante as várias adversidades que têm. Tem também temáticas, não é? Temáticas, exatamente. Comparativamente ao Protege o Teu Coração, o Up to Me somos 2 monitores casados, ou seja, eu e o meu marido somos monitores do Up to Me, e com a ajuda de especialistas e com bastante estudo que nós fazemos, damos estas 10 sessões
sobre várias temáticas, desde esta consciência que nós temos 6 dimensões, não temos só a física ou a intelectual, que é aquela que normalmente é muito investido nas escolas, não é? Mas somos emoções, temos a parte emotiva, a parte social, a parte transcendente, não é? Esta capacidade que temos de sair de nós mesmos, não é? Sim. Ficamos muito contentes, por exemplo, quando ajudamos alguém ou quando fazemos um banco alimentar, não é? Sentimos-nos, até a nossa própria autoimagem fica mais reforçada, não é? Mas, acima de tudo, ajudar os outros, não é? Esta capacidade de sair de nós mesmos para ajudar o outro. Ou então, por exemplo, ter esta consciência ao nosso redor. O que é que eu posso fazer? O que é que ao meu redor o que é que me influencia, de bom ou de mau? Para eu poder escolher o que é que eu posso retirar, seja na escola, seja de qualquer ambiente, não é? O que é que é bom aqui e que pode servir para mim, não é? Ok, boa. Falando agora um bocadinho das redes sociais, que também é abordada nessas formações que dão, e é inevitável não fazê-lo, de que forma é que as redes sociais condicionam o desenvolvimento dos nossos adolescentes? Sem querer ser injusta, as redes sociais também são boas, se facilitam a comunicação, aproximam pessoas. Agora, com conta, peso, medida e existem faixas etárias em que de facto as redes sociais não são aconselhadas. Ainda recentemente saíram vários estudos e que comprovavam de facto, não é, que os nossos jovens consideram-se viciados nas redes sociais. 86% dos nossos jovens portugueses consideram-se viciados nas redes sociais, não é? Que está muito acima da média europeia, não é? E desses 86, 90% começou a consumir redes sociais ainda antes dos 13 anos, sabendo que grande parte, aliás, a maioria de todas as redes sociais devem ser consumidas, podemos de facto visualizar a partir dos 13 anos. Sim. Muitos deles começaram muito antes. Se imaginarmos, por exemplo, o recurso ao WhatsApp, não é? Por exemplo, o WhatsApp é a partir dos 16, a partir dos 16. A idade mínima é 16 anos, não é? Mas é mais inócuo que se calhar outro tipo de rede social, não é? Tem os seus riscos. Que tem alguma coisa tem por os seus trás? riscos porque permite de alguma forma que o bullying que normalmente se faz nas redes sociais, que é visto de todos, pode ser feito dentro do WhatsApp. Dos grupos também, dos vários grupos. É? E a criação de grupos que, de facto, excluem determinados alunos e favorecem outros, por exemplo. Okay. Isto imaginando uma criança de 9, 10 anos com uma ferramenta brutal que é um telemóvel, com todo o aparato e todos os facilitismos, não é? Poder exatamente, porque quer fazer mal a algum colega, criar um grupo de toda a turma, excepto aquele colega. Imaginem o impacto, não só quem sofre, mas quem provoca. E quem provoca também sofre, não é? Exatamente, exatamente. E como é que podemos ajudar os nossos filhos, os nossos adolescentes, a fazerem um bom uso das redes sociais? Acima de tudo, a comunicação em casa. O exemplo, o modelo, não é? Acho que todas as casas deviam ter um parque de estacionamento de telemóveis. Okay. Ou mesmo bloqueadores, em que os pais pudessem, de facto, também ter os seus telemóveis ali e poderem, de facto, usufruir do tempo de qualidade, de olho a olho, cara a cara, dar o exemplo e de facto, poderem usufruir tempo de qualidade juntos. Depois, isto é a minha opinião pessoal, nas escolas, todas as escolas, até o 12º ano, não deviam ter telemóvel. Mas isso sou eu, porque sou muito radical. Mas há escolas que primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo até, não têm telemóvel, não podem usar o telemóvel. Okay. Sei também noutros países em que de facto isso acontece. E os resultados são muito positivos, porque o recurso, por exemplo, aos manuais
físicos, ou escrever à mão, criar e fazer coisas artísticas em papel, materiais táteis, não é? E não estar só a recorrer-se à internet, aos PowerPoints, a todos aqueles mecanismos que até podem ser facilitadores, mas o que é que permite? Permite de facto que nós desenvolvemos também o nosso hemisfério artístico, não é? E desenvolvermos de facto esta capacidade criativa. O que a internet normalmente nos dá é coisas já pré-feitas, que nós de alguma forma adaptamos. Não precisamos de lutar para chegar lá, não é? Nós não precisamos de lutar, não é? Nós não precisamos de lutar. E porquê que achas que os portugueses são mais viciados do que o geral da população europeia? Porquê é que será que os nossos adolescentes são mais viciados? Eu digo muitas vezes, nós somos o país das telenovelas. Não te esqueças, nós consumíamos, eu consumi, havia a cultura das telenovelas, era tudo muito o hábito muito cor-de-rosa e muito tudo o que aparecia na televisão era certo e era pronto. Temos pouco sentido crítico sobre aquilo que aparece. E em termos culturais, de facto, nós devíamos investir muito mais, não é? Sermos consumidores de teatro, de cinema, de cultura, de leitura, de livros, não é? Não tê-los só na estante, mas ler, não é? E ter esta sede de sabedoria que é conquistada. Não é pré-feita e pré-feita, ao fim e ao cabo, não é? Mas que a gente conquiste sabedoria, ter sentido crítico e ter capacidade, de facto, de perceber o que é bom para mim e o que é que não é bom para mim. Não consumir só porque sim. Como é que se foge à autoproclamação que a rede social apela? Nomeadamente Instagram, Facebook, refiro-me a estas, não é? Sim. Agora, obviamente que agora as coisas estão muito, em termos da legislação europeia, há muito mais entraves, há cada vez mais, é muito mais difícil, de facto, a propagação, não é? Dessa doutrina. Mas, acima de tudo, eu acredito que as famílias têm mesmo que investir mais no tempo de qualidade em família, porque muitas vezes nós refugiamos nas redes à procura de coisas bonitas, memórias bonitas. Nós na internet ou nas redes sociais nós não colocamos os nossos falhanços ou as nossas derrotas, só colocamos tudo o que é espetacular e criamos uma imagem de nós mesmos falsa, porque nós não somos só aquilo. Então imaginem isto para os adolescentes, que a bitola deles é tens que ser perfeito em tudo, quando isso não existe, não é? E quando nós, essa tal doutrina, a doutrinação, muitas vezes somos nós que a propomos e que as fazemos com estas atitudes, porque passamos só o bonito e o belo e não temos a coragem de usar a internet para criticar coisas que nós não concordamos, não é? A legislação que nós não concordamos. Podemos usar, de facto, estas ferramentas para elevar a nossa voz, para protestar. Que é normalmente aquilo que eu faço nas minhas redes sociais. Aquilo que, se calhar, é menos belo, temos algum receio, porque não gostamos de não ser amados e apreciados, não é? Compromete a nossa autoimagem, não é? E nós temos que dar uma imagem bonita, não é? Só que isso pode estar a comprometer a autoestima de muitos adolescentes. Certo. Achas que era preferível vivermos sem redes sociais? Eu acho que devia haver, como existe o Dia Europeu sem carros, ou devia haver um período de abstinência, um detox digital. Acho que devia ser proposto nas escolas. Com periodicidade? Como existe a semana da cultura nas escolas, ou semana de uma semaninha. Uma semana. Eu acho que uma semana seria... Tempo? Eu acho... Agora estamos no período dos semestres, não é? Certo. Porque agora as escolas estão tanto num semestres como no outro. Para poder avaliar, para perceber, de facto... Uma boa medida. Eu acho que seria uma boa medida. Muito bem. Que formações ou cursos no âmbito do casal
é que fizeram e que consideras importantes? Olha, nós fizemos várias, até mesmo quando namorávamos, porque queríamos, por um lado, investir na família, e acima de tudo, porque sabíamos que existiam na família, no casamento, há dificuldades da comunicação, então investíamos na comunicação, investíamos lembro-me de fazermos ou de lermos, mas depois também fizemos a formação das 5 linguagens do amor, por exemplo, de Gary Chapman, ou os cursos Alpha, por exemplo, para casais. Também, obviamente, nós pertencemos a um movimento católico em que fazemos formação, e não só a nível nacional como a nível internacional, em que aborda de facto todas estas temáticas, não é? Sobretudo da comunicação, que é um calcanhar daqueles dos casais. Pois. Comunicação e emoções, não é? Emoções, sim. Iniciar desde cedo. Sim. Isso... como é que eu me sinto, o que é que estou a sentir. Exatamente, saber reconhecer. Sim. Porque muitas vezes nós achamos que as emoções só são aquelas que aparecem no filme, não é? Da Disney, mas há muitas mais, não é? E saber dar o nome à emoção que eu estou a sentir permite de alguma forma encontrar a solução, não é? Abraçá-la e encontrar a solução para poder seguir em frente, não é? E não me deixar anular por aquela emoção. Certo. Para ti, qual é o papel da família na sociedade? Bom, é enorme e continua a ser muito necessário, acima de tudo, como referencial de uma sociedade sã. Toda a família, não é? É um sistema, não é? É um microsistema, e que a própria sociedade se pode espelhar nesse microsistema e ampliar para um macrosistema, não é? Acima de tudo, na família temos ali várias gerações, os sexos masculino e feminino, ou seja, é como se fosse uma cápsula em que tudo ali pode ser experimentado. Não há nada que exista fora da sociedade que não se viva na família, não é? As perdas, os ganhos, a saudade, o encontro, ou seja, todos estes aspectos nós vivemos na família. E muitas vezes ela é o garante de que, atenção, existe memória, não é? Existe, de facto, estas emoções que nos tornam verdadeiramente humanos. É a família que vem trazer, porque agora com toda esta tecnologia e com a inteligência artificial, qualquer dia nós parecemos robôs, não é? Temos atitudes de robô, tudo muito mecanizado, muito pré-formado, e a família é a bagunça que nós sabemos, não é? E que dá um sentido orgânico à sociedade. Até ao nível da empatia, não é? Agora lembrava-me as redes sociais que podem mexer também com a nossa capacidade de sermos empáticos. Exatamente. Não é? E também aqui na família nós experimentamos. Aliás, é ali que nós aprendemos, não é? Sim. A ser generosos, não é? O dar-se sem esperar em troca, o chorar. Não é? Muitas vezes é na família que é o único lugar onde a gente pode chorar. Porque a própria sociedade não é tolerante ao choro, ao falhanço, mas na família ainda se pode falhar, ainda se pode chorar, ainda se pode pedir ajuda, não é? E normalmente quando a gente está desorientados, independentemente da idade que tenhamos, nós vamos recorrer sempre à família. Certo, giro. E é verdade. Em conclusão, vou-te fazer 3 perguntas de resposta assim muito simples. Que conselho darias àqueles que te julgam louca ou te admiram a coragem de apostar na família? Que conselho? Venham, vejam e desfrutem e acima de tudo divirtam-se, porque apesar das dificuldades e dos desafios que todos temos, obviamente, divertimos imenso. A espontaneidade na família é uma coisa tão bonita e por isso venham e vejam.
O que é que a família que construíste te trouxe? Segurança, amor, e confiança, sim. E uma palavra que define a tua família? Uma palavra, isto é difícil. Conseguimos. Não sei, Conseguimos. acho que era mesmo conseguimos. Boa. É isso. Conseguimos. Obrigada, Susana. Gostei imenso desta nossa conversa. Obrigada, Catarina, também. És um poço de sabedoria e acho que vais ajudar imensa gente com esta experiência e espero que muita gente nos possa ver e nos possa ouvir. Obrigada. Obrigada por esta oportunidade. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.